Mateus capítulo 4, amados irmãos. Mateus capítulo 4. Versículo 1 até o versículo 11. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus, então, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Propôs a Jesus: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe Jesus então: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, amados? Amém. Amados, nós vamos hoje à noite, com a graça de Deus, iniciarmos um assunto muito importante. Gostaria que você prestasse bem atenção, porque o propósito do culto, além de adorar a Deus, de glorificar a Deus, é que você, que eu, nós, como igreja do Senhor, sejamos alimentados pela palavra de Deus e possamos entender o que Deus quer de nós, não é? O que Deus quer fazer através de nós. E é importante que a igreja, ela não só entenda, como ela cumpra a sua missão. A missão da igreja é adorar e anunciar o reino de Deus até que Cristo venha. Então hoje o assunto que nós vamos falar, não é? O assunto é a unção de Deus em nossas vidas. E o tema é: como aumentar, fazer crescer a unção de Deus em nossa vida. Então o desejo de Deus é que eu, você, nós, todos nós, sejamos plenos, cheios desta unção de Deus. E para que isso aconteça, é necessário que você, que eu, que nós tenhamos uma postura diante de Deus. E isso nós é que decidimos. Muitas vezes a gente vê Deus usar alguém, né? Jesus, eu queria que tu me usasse assim, eu queria pregar assim, eu queria fazer isso. Mas o que é que você está disposto a pagar para ser um instrumento nas mãos de Deus? Qual preço você está disposto a pagar? Então, diante disso, eu
Eu gostaria que você ficasse bem atento. Não é? O irmão vai colocar os textos aqui. O irmão Genildo vai colocar aqui no Data Show os versículos, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade de procurar. Então, para que você não perca tempo, não tire a sua atenção, em vez de você ficar procurando, você olha aqui para o Data Show e fica atento, porque às vezes a pessoa vai procurar, aí nem acha e nem presta atenção, aí nem ganha procurando e nem ganha ouvindo, perde de todo jeito. Então se preocupe em ouvir, para que você possa entender de forma correta. Porque muitas vezes a gente está falando uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente. Então é essencial que você compreenda, porque pregação do Evangelho não é grito, não é zoada, é ensino. E disse Jesus: ide, ensinai a todas as nações, e fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versos 19 e 20. Então é importante que você entenda, pregar não é gritar. Pregação é ensino, e você precisa entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim, está dizendo para você. Amém? Amém. Um dos assuntos muito falado em nosso meio é a questão da unção. Muita gente fala de unção, né? Fulano é cheio da unção. Ou você já ouviu essa expressão? Fulano é uma bênção. Ele é cheio da unção de Deus. E é importante que você entenda isso. Quem tem e quem não tem essa unção é uma questão. Essa é a questão. A unção é vista e ensinada na Bíblia como a presença e a ação do Espírito Santo na vida do cristão, do crente. Aí vem a pergunta: você tem a unção do Espírito Santo em sua vida? Não é para você me responder, é para você pensar. Você tem? Se você diz que tem a unção do Espírito Santo, mas não vive uma vida de renúncia, você não tem a unção do Espírito Santo. Porque quem tem a unção do Espírito Santo renuncia. E o que é que eu vou renunciar, pastor? Daqui a pouco você vai saber o que é que você vai renunciar. Vejamos então o que é que a Bíblia diz. A palavra de Deus nos ensina que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Não, o Espírito Santo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. E por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Porque muita gente acha que quem nos leva à tentação é quem? É o diabo, mas não é. A tentação é uma ferramenta de Deus para tratar e trabalhar o nosso caráter. Deus é quem permite. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e o verso 13, o apóstolo Paulo diz: não veio sobre vós, sobre nós, tentação senão humana. Mas, contudo, todavia, no entanto, fiel é Deus, que nos livrará da tentação. Então, dentro desse contexto, você vê que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Olha, irmãos, a gente sabe que Jesus era Deus e Jesus era homem. Então, como homem, Jesus precisava passar por tudo que eu e você passa. O escritor aos Hebreus diz que nós não tínhamos um sacerdote que se compadecesse de nós,
Mas quando Cristo veio, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele experimentou, ele sabe do sofrimento, da dificuldade, da tribulação que cada um de nós tem. Ele compreende você, ele entende você, ele sabe dos seus limites. Mas ele sabe também que você tem uma decisão nas suas mãos. O poder está nas suas mãos. Está nas suas mãos a decisão. E aí, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E a Bíblia diz que quando Jesus termina de jejuar, o diabo se aproxima dele. No versículo 2 do capítulo 4, ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus estava com fome, sim ou não? Sim. Jesus estava com sede, sim ou não? Sim. Jesus estava cansado, sim ou não? Sim. Como estaria o corpo de Jesus depois de 40 dias? Debilitado. Por exemplo, quando a gente passa da hora de comer e está andando ou está fazendo qualquer outra atividade, o nosso corpo começa a sentir uma fadiga excessiva, uma sonolência, os olhos pesados, a mente pesada. Isso quando você passa horas, e quando você passa dias. Imagine agora, olha para cá, o estado de Jesus. 40 dias sem comer, sem beber, não é? E ali, o inimigo chega e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus estava diante de uma necessidade. Ele precisava se alimentar, mas ele não podia se alimentar, não podia comer debaixo da direção do inimigo, do diabo. Jesus, ele teria que se alimentar, teria que suprir sua necessidade dentro do contexto do princípio de Deus. Ou seja, eu não posso, aliás, ratificando, eu posso, mas eu não devo suprir nenhuma necessidade minha sem que eu quebre princípios. Minhas necessidades, elas devem estar supridas dentro dos princípios de Deus. Eu não posso obter nada que esteja fora do contexto da palavra de Deus. Toda a minha vida, toda a sua vida, toda a nossa vida, ela é regida, deve ser regida pela palavra de Deus. E ali Jesus resiste. Ele estava precisando, ele estava necessitando, mas ele não cedeu à sua necessidade. Ou quantos de nós cedemos à tentação e a desculpa é: eu estava precisando, o meu corpo estava pedindo. Mas não é o que o seu corpo pede, é o que a palavra de Deus diz. Porque as nossas necessidades, irmãos, elas gritam. E elas gritam fortemente, a ponto de, se nós não tivermos plenamente submissos à palavra, a gente abre as portas para o pecado. É verdade.
Por isso que Jesus resiste à tentação. Porque a prova da tentação é uma forma de Deus testar o seu único filho. Qual é o teste de Deus na sua vida? Que teste você está passando? Qual foi o teste que Jesus lhe colocou? E você diz, Jesus, é difícil. É difícil. Mas Deus não te colocou crendo que tu vai perder. Deus te colocou preparando você para algo melhor e maior. Amém. Glória a Deus. E aí, irmãos, quando a gente vai lá no capítulo 1 de Tiago, e o versículo 12, o apóstolo Tiago diz: bem-aventurado é o homem que sofre a tentação. E agora? Ele não diz que é mal, que é ruim. Ele diz que é bem-aventurado. Por quê? Porque a tentação é a permissão de Deus para avaliar o que há no teu coração. Lembra de Deuteronômio capítulo 8, quando Deus fala para o povo de Israel, que conduziu o povo pelo deserto, e diz Deus: e o Senhor te provou, testou, permitiu, para saber o que havia no teu coração. Permitiu que tu passasses fome para saber se tu amavas unicamente o Senhor, o teu Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 1 a 3. Então muitas vezes Deus permite a tentação para você se avaliar e realmente dizer: será que eu amo a Deus? Será que eu tenho condições de realmente chegar no céu? Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo, como homem, ele precisava ser tentado. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Nem na sua boca foi achado engano. As pessoas, quando pecam, sempre dizem: foi a tentação. Não, foi você mesmo. Você caiu porque você quis. Você pecou porque você quis. Mas, pastor, me deu uma agonia no juízo. As pernas ficou tremendo, batendo palma. As mãos tremiam. A boca ficou seca. Sabe o que você faz? Corre! Não aguenta, corre! Eu já disse aqui várias vezes, nós temos que ter, irmãos, as táticas dadas por Deus para vencer a tentação. Se você não tiver a sabedoria para lidar com a tentação laça você. A tentação seduz você e você fica preso nela. Olha, será que a mulher de Potifar era qualquer uma? Não. A história nos ensina que a mulher de Potifar, irmãos, ela se banhava em leite. Imagine a pele dessa mulher morando em uma terra árida e quente como o Egito, se banhar em leite, a sedosidade da pele dessa mulher. E ela agarrar José e diz: deita-te comigo. E ele diz: o meu Senhor me deu liberdade para pegar, tocar, manusear em tudo
tudo que há nesta casa, só me vedou a ti. Porque eu pecaria contra Deus e contra o meu Senhor. José estava todo dia vendo a tentação. Tem gente que vê a tentação uma vez já fica desesperado. Vê uma vez, já fica, Jesus, meu Deus, me acorda. Que é isso, menino? Isso é atitude de gente desequilibrado, descontrolado, que qualquer coisa se abala. José todo dia estava lá. Isso, irmãos, não foi um dia, 2 dias, 1 mês, não, foi muito tempo a mulher assediando José. Até que chegou um ponto que ela não mais suportou. Aí ela foi ao encontro. E quando ela fez a proposta que José recusou, ela partiu para o ataque. Quando abraça ou agarra José, como as roupas, tanto homem quanto mulheres, naquele período, todos vestiam a mesma roupa, era vestido, tudo era vestido. Não existia calça comprida. Tanto homem quanto mulher usavam vestidos. Quando ela agarra José, solta os vestidos. Ela fica com os vestidos na mão. Mas José foge. Tentação não é para matar. Tentação é para aperfeiçoar o seu caráter. Mas pastor, eu não aguento ver. Então não sai de casa, fura os olhos. Tapa os ouvidos. Que isso é coisa de gente anormal. Você pode gostar como for da fruta, meu filho. Aquilo que você não controla, aquilo que você não domina, você se torna escravo. Repita comigo. Aquilo que eu não domino, que eu não controlo, eu me torno escravo. Tem gente que é escravo da televisão, tem gente que é escravo da comida, tem gente que é escravo do celular, tem gente que é escravo do cigarro, tem gente que é escravo da cerveja, tem gente que é escravo da pornografia. Então tudo isso são áreas da vida do homem que, se ele não tem o domínio sobre ela, ele está cedendo à tentação, porque controla ele e controla ela. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, ele diz que todo aquele que é filho de Deus, escuta bem, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo conduziu Jesus para a tentação. E muitas vezes Deus permite a tentação para que você se avalie. Porque tem muita gente dizendo, eu amo a Deus. Mas quando chega o momento da prova, ai, Jesus me perdoa, eu vou pedir licença aqui. Perdoar não é fácil não, pastor. Vou pedir uma licença aqui para pecar. Licença para pecar. Aí diz assim, irmãos, eu quero tanto a unção de Deus na minha vida. Mas cede com muita facilidade. A unção de Deus é para quem resiste, não é para quem cede. Observe que Jesus, depois de vencer,
todas as etapas da tentação, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Os anjos vieram. Quando nós, irmãos, resistimos à tentação e negamos a nós mesmos, o céu está disposto a nos beneficiar, a suprir, a guardar, a preservar e a trazer justiça sobre nossa vida. Jesus resistiu à tentação da carne, Jesus resistiu à tentação da soberba. Tudo isso eu te dou, se tu dobrar o joelho e me adorar. Não, Satanás, só ao Senhor servirás e só a Ele darás tudo. Sabe aquela pessoa que só pode estar na bolacha seca? Se passar a manteiga, ele já pensa que é alguma coisa. Já estufa o peito de pombo, já acha que é alguma coisa. É desse jeito. Jesus venceu a tentação da soberba da vida, do controle, de se autoglorificar. É tanto que o próprio Jesus disse, lá no capítulo 14 e capítulo 15 de João, na narrativa, quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele diz: quando ele vier, ele vai me glorificar. Quando a gente resiste, Deus traz honra sobre nossa vida. Deus nos honra. E aí, irmãos, ainda no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 11, Tiago 5,11, diz a palavra de Deus: eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno e misericordioso e cheio de compaixão. Glória a Deus. A tentação que Jó passou, perdeu tudo, nega esse teu Deus e morre. Aí ele diz o quê? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A tentação, que tentação foi essa? A tentação da murmuração, da reclamação. Quantas vezes você não é tentado? Mas, olha, eu falo assim, mas Jesus, que situação é essa? Dê glória, meu filho, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Não é fácil, mas diga: Senhor, me dá graça, porque eu sei que a tua graça me basta. Glória a Deus. Se você reclama, não resolve. Agradeça, glorifique a Deus, para que os anjos venham te servir. Exemplo de pessoas que perderam seu ministério e sua vida por não resistirem à tentação e caíram em total desgraça. Caíram em plena desgraça, não só ele, como os seus. Lembra de Naamã? Foi até Eliseu, atrás do milagre, atrás da cura, atrás da bênção. Deus usa o profeta Eliseu, cura Naamã, o leproso. Naamã oferece prata, ouro, tecidos. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 ao 27. E Eliseu rejeita: eu não quero presente algum. Quando Naamã parte, vai embora, Geazi sai escondido de Eliseu e vai atrás de Naamã.
Ele quer isso, quer isso, quer isso. Aí sai dizendo o que era que ele queria. Não era o que Eliseu queria. Mas Geazi estava tão vidrado. Irmãos, Geazi ia herdar a unção de Eliseu. Você imagina, irmãos? Você herda aquilo que você respeita. Eliseu herdou a unção de Elias, porque serviu Elias, seguiu Elias, se submeteu a Elias, respeitou Elias. E quando ele disse, o que é que tu quer de mim? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ele disse, que coisa difícil tu pediu. Mas se tu me ver ser arrebatado, tu recebe. Eliseu recebe, inicia o ministério, e como todo profeta, como todo líder, ele precisa de alguém ao seu lado, que o sirva, que o siga, que o ajude. Geazi desonra Eliseu, desobedecendo. Ele saiu e disse, ô irmão, quantas pessoas desrespeitam sua liderança, indo por trás e fazendo o que não deve fazer. Falam, planejam e diz, não precisa dizer, ele não está vendo, ele não está vendo, mas o dono da unção está vendo. Glória a Deus. O dono da unção está vendo. E quando Geazi volta, que ele entra, aí Eliseu diz, onde tu estava, Geazi? Não, eu estava aqui, meu senhor, não fui para canto nenhum. Ele diz, porventura, quando tu saísse, o meu espírito não foi contigo? Agora a lepra que estava em Naamã pegará em ti e em toda a tua família. Não pegou só em Geazi, pegou na parentela dele todinha. Porque ele não respeitou a unção de Deus. Aleluia. Caiu em plena desgraça, perdeu um ministério, perdeu uma vida, perdeu uma família, todos os seus descendentes se tornaram leprosos. Caiu em total desgraça. Salomão, em toda a glória que conquistou, não guardou o seu coração diante da tentação e caiu em total desgraça servindo a outros deuses. Segundo Reis, capítulo 13, retrata Deus rasgando o reino de Salomão por causa dos seus muitos pecados, mesmo sendo ele o rei mais sábio e mais preparado que Israel já teve. Salomão foi o rei mais sábio e mais preparado que Israel já teve. Mas Deus rasgou o reino de Salomão. E disse, olha, por amor a Davi, o teu pai, eu vou deixar Judá e Benjamim como o reino do sul. E as outras 10 tribos serão o reino do norte. Por amor a Davi, eu vou deixar Judá e Benjamim. Mas eu vou rasgar Israel, eu vou dividir por causa dos teus muitos pecados. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 11, tudinho. 2 Crônicas, capítulo 9, verso 22 a 30. 1 Reis, capítulo 3, 11 a 13. E capítulo 10, verso 23 a 25 do livro de 1 Reis. Deus rasgou. Por quê? Porque o coração dele não reteve a palavra, ele cedeu à tentação. Como purificará o jovem, o homem, a mulher, o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A unção de Deus sobre nossa vida, ela cresce na medida que renúncias vão sendo conquistadas. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que é que tu tem renunciado para o Espírito Santo te encher? Porque pedir para ser cheio do Espírito Santo não é apenas pedir, é se comportar como. Em Lucas capítulo 14, vamos lá, é muito forte esse texto, Lucas 14,
Diz a palavra de Deus. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é forte? Jesus está dizendo: se você ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, suas filhas e até a sua própria vida, mais do que a ele, você não tem condições de ser discípulo dele. Verso 27, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Ah, Jesus, é muito difícil ser crente, não dá para ser crente. É, meu filho, fica aí. Dá não, não dá para você chegar no céu não. Porque no céu só chega quem diz não, quem renuncia. É forte, mas é real. Amém. É realidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Verso 28, 14, 28 de Lucas. Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificar? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombarão dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, solicitando condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está dizendo? Avalie a sua vida, analise a sua vida. Você não pode construir uma vida espiritual comigo, uma vida de afinidade comigo, uma vida de intimidade comigo, se você não calculou os riscos de tudo que você tem que perder por amor de mim. Porque seguir Jesus, irmãos, implica em perder muita coisa. O que é que você está disposto a perder? Aí muita gente diz: eu perco tudo por Jesus. Na primeira coisa de Jesus, tem misericórdia. Mas tu pensasse que perdia tudo? Tu já pensasse quando os 10 filhos de Ló morreu tudinho num dia só? Tu já pensou perder 10 filhos num dia só? Como ficou esse homem? A mulher corre para ele: Jó, marido, nossos 10 filhos morreram. Estou sabendo, mulher. O que tu vai fazer? Nada. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando aquela mulher não escrachou Jó: tu é seco, tu não tem sentimento, tu não tem vida. Como é que teus filhos morrem e tu diz uma coisa dessa? Era para tu estar chorando, esperneando, gritando. Eu, né? Agora, conjecturando. Ia resolver o que, mulher? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nega esse teu Deus e morre. Mulher, como uma louca, falas tu. Não diga isso. Você manter a calma, a integridade, a serenidade diante de uma perda. Não foi bens materiais, foi 10 filhos. Quando já pensa que tudo acabou, chegou outro servo: Senhor, eu estava tomando conta
dos camelos e desceu um fogo do céu e matou tudinho. Daqui a pouco chegou, o Senhor estava tomando conta do jumento, desceu o fogo do céu e matou todos os jumentos. O Senhor estava tomando conta das ovelhas, desceu o fogo do céu e matou todas as ovelhas. Jó não perdeu só 10 filhos, Jó perdeu todos os bens. E a Bíblia diz, e mesmo assim, ele permaneceu íntegro. Glória a Deus. Às vezes eu fiquei muito assim, impressionado. Foi eu, Miguel, Cauã e Arthur e Jorge. Nós fomos ali para o evento dos jovens. Em Caixa d'Água ali, né? E lá tinha uma jovenzinha. Acho que ela tem uns 25 anos. E ela disse que Deus chamou ela para missões. E ela era noiva. E ela disse que estava orando e Deus disse, o que é que você pode renunciar para cumprir o meu propósito na sua vida? Ela disse, Senhor, o que o Senhor quiser. Ela disse, acaba o relacionamento. Ela foi e acabou. Glória a Deus. Deixou. Já a ponto de constituir família. E ela lhe contava aquele testemunho e vinha as lágrimas. Às vezes a gente quer servir a Deus, mas não quer deixar o ego de lado. Não quer deixar de lado os nossos projetos. O que Deus tem para você e o que Deus tem para mim, ninguém pode impedir. Glória a Deus. A não ser você mesmo. Porque depois que já perde tudo, fica no saco e na cinza, e a Bíblia diz que os cães vinham lamber ele as feridas, porque nem remédio ele tinha para botar nas perebas. Os cachorros, os cães, era que servia a saliva dos cachorros, é que servia para limpar as perebas de Jó. Nem unha ele tinha para coçar, ele tinha que pegar um caco para coçar. E a Bíblia diz que Deus tornou o estado de Jó melhor do que o primeiro. Glória a Deus. É verdade. Às vezes, escuta aí, disse, tem gente muitas vezes que quer a tua posição, que quer a tua casa, que quer a tua vida, que quer até a tua beleza. Eu queria tanto ser bonito como ela, queria tanto ser bonito como ele, mas tu quer pagar o preço dele? Tu quer pagar o preço dela? Eu queria estar lá onde ela está. E o preço, tu quer pagar? Às vezes a gente olha para o outro e diz assim, rapaz, que irmão mais bonito, mais organizado, rapaz, o carro novo, mas que coisa, está na bênção. Mas tu sabe da história dele? Tu sabe da história dela? Às vezes a gente quer as conquistas dos outros, mas não quer o caminho que ele passou. A gente quer unção, mas não quer sofrer por ela. Ser crente, irmãos, não é entrar nessas portas, sentar nesses bancos, ouvir, sair daqui e ir embora para casa, não. Aqui, ó, nessas 4 paredes, todo mundo é maravilhoso. É quando tu está lá fora. Luz só brilha no escuro, nas trevas. Para a gente concluir aqui, no capítulo 14 de Lucas, verso 34 e 35. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurar?
não serve nem para o solo, nem mesmo para usar como adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nossa vida precisamos sempre avaliarmos as nossas decisões. Na nossa avaliação estará o nosso destino. Por isso Jesus nos manda calcular o valor das nossas decisões. O que vale mais para você, para mim? Agora prazeroso sem calcular as consequências, ou calcular cada momento e optar por renunciar agora para desfrutar eternamente da glória de Deus. Porque tem pessoas que tudo que vê quer. Tudo que eu estou sentindo vontade. Crente não vive de vontade, crente vive de Bíblia, de palavra de Deus. Porque eu estou com vontade, pastor, é uma vontade que não passa. Bota o joelho no chão. Deixa a carne sem comer e sem beber. Que a vontade passa. Vontade dá e passa. Mas tem gente que fica alimentando a vontade. Aí nunca passa o desejo de pecar. Não calcula as consequências, ele quer fazer tudo que sente. Sem pensar no depois. Olha Esaú. De que lhe serve a minha primogenitura se agora morro de fome? Desejo de comer. Era pecado ele sentir desejo de comer? Não. Mas ele trocou uma bênção, um princípio, uma herança. Deus deu a ele o direito de dominar, de controlar, de ser a herança de Isaac, de governar sobre o seu irmão, de ser uma bênção para a sua descendência. Mas o que ele diz, de que me serve isso? Olha, quantos crentes assim, do que me serve agora aqui se eu estou precisando e Deus não me atende? Do que me serve ser crente se agora eu estou aqui e Deus não me responde? O silêncio de Deus já é uma resposta para tudo. Muitas vezes precisamos renunciar calculadamente. Escuta isso. É forte. Quando eu comecei a estudar isso aqui, faz quase 2 meses que eu estou estudando isso aqui. Quando eu comecei a estudar sobre isso, até eu fiquei mexido. Porque o pau cai primeiro na minha cabeça antes de cair na cabeça de vocês. O Espírito primeiro fala comigo para depois falar com vocês. Muitas vezes precisamos renunciar calculadamente coisas, conquistas, que para muitas pessoas são bênçãos recheadas de riqueza. Olha, muitas vezes a gente precisa até rejeitar determinadas bênçãos. Por que, pastor? Porque tem bênçãos que aparentemente são boas, mas são portas abertas para a gente sair do trilho da vontade de Deus. São conquistas, escuta bem. Tu aumenta um pouquinho aí, Lívia. Isso, guarda a minha garganta. São conquistas que você diz assim, poxa, conquistei. Estou bem. Mas que aquela conquista pode ser um prejuízo para você lá na frente. Uma dor de cabeça. Deixa eu repetir aqui. Muitas vezes precisamos renunciar calculadamente coisas, conquistas que para muitas pessoas são bênçãos recheadas de riquezas. Como exemplo, famílias, ascensão profissional e outras coisas mais. Temos a exemplo Paulo, que rejeitou a vida em família, que rejeitou sua posição como importante
eu tenho a minha vida por preciosa. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que em mim se cumpra a vontade de Deus, a unção de Deus venha sobre a vida. Todas as conquistas de Paulo, ele disse, eu as considero como esterco. O que é esterco? Fezes. Para que Cristo seja glorificado na minha vida, quer pela minha existência, quer pela minha morte. Aí ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando decidimos dizer sim para Deus, renunciando tudo, visando agradá-lo, a unção sobrenatural de Deus vem de forma extraordinária sobre nós, realizando coisas que transcendem o entendimento natural dos homens. Quando a gente, irmãos, começa a renunciar para que a vontade de Deus ela seja plena na nossa vida, o extraordinário, o espetacular, o inexplicável passa a acontecer. Aleluia. Como assim, pastor? Atos 19, versículo 11 e 12. Olha, escuta aí. A Bíblia diz que o lenço de Paulo, os aventais de Paulo, eram cheios da unção de Deus. Glória. O que levava os aventais, os utensílios pessoais de Paulo, ter a unção de Deus. O que era que levava? Sabe o que, irmãos? Porque quando Paulo, ele decidiu viver tudo aquilo que Deus queria para ele, tudo que estava nele, que era usado por Deus para glorificar o nome de Deus. Paulo, Dona Maria está doente, Paulo, você precisa ir lá. Eu não posso, Pedro. Estou agora de viagem marcada, a Silas está esperando, já vou entrar no barco, eu tenho que ir lá para Sencreia. Mas leva aqui meu lenço, coloca lá, que o milagre vai acontecer, Paulo. Pedro. E levava, e a Bíblia diz que pelos aventais de Paulo, bora ver? Olha aqui, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, o quê? Extraordinárias, coisas que transcendem o entendimento. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Glória a Deus. Se alguém hoje, deixa eu tirar, pegasse meu paletó, é um exemplo, irmão. Chega, pegasse meu paletó e dissesse assim, eu vou levar o paletó ali para colocar em cima do pai de Carol que está doente, para ver se ele fica bom. Será que acontecia milagre? Isso é coisa para a gente rever, irmão. Será que esse objeto que fica neste corpo aqui, que é templo do, recebe, passa a unção para ele? Porque o de Paulo, a unção de Paulo passava por lenço. Você imaginou um lenço melado de catarro, de catota, de suor, de baba, de lágrima? Paulo disse, olha, eu só tenho isso aqui, está meladinho, mas é de lágrima assim. Tá, Paulo, eu vou levar. E até os capetas diziam, eu não aguento. A unção desse homem é muito grande. Glória a Deus. O que pra gente é escandaloso, os ossos de Eliseu estavam limpos ou estavam podres? Alguém tocou nele e fez
ressuscitou. Você não encontra na Bíblia que a sombra de Jesus curou, mas encontra na Bíblia que a sombra de Pedro curava. Bora ver se é verdade? Capítulo 5 de Atos, verso 12 a 16. 5 de Atos. Atos 5, 12 a 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao porto de Salomão. Todavia, ninguém fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. E o número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, nas cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas de espíritos imundos, e todos eram libertos. Rapaz, quem vem ali? Quem vem ali é a pastora Rose. Corre! Bota ali que está doente, bota no caminho. Quando o sol refletir nela, que a sombra passar, o milagre vai acontecer. Menino, tu não sabe quem está vindo ali? Luciano, Miguel, corre! Bota que vai ter milagre. Porque a unção, irmão, era notória. As cidades sabiam o que estava acontecendo. Irmão, está sabendo que tem um tal de Pedro lá em Jerusalém, que quando ele passa, a sombra dele, quando é projetada na pessoa, os capetas saem, as enfermidades vão embora, as pessoas levantam e glorificam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Unção de Deus. Aí alguém diz assim, mas pastor, a sombra de Pedro é. Sabe por que a sombra de Pedro curava, irmão? Porque ele estava debaixo da sombra do Onipotente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória! Glória a Deus. Você quer unção, mas não quer estar debaixo da sombra. Quem tem unção, irmão? Só tem a unção de Deus. Quem está debaixo da sombra do Onipotente. Lucas 1,35 diz, quando o anjo Gabriel chegou para Maria e disse, Maria, tu vai ficar grávida. Como pode ser isso? Eu sou virgem, eu nunca conheci homem. Olha, o Espírito Santo virá sobre ti e a sombra do Onipotente te cobrirá. Glória a Deus. A gente fala tanto poder, tanto milagre, mas não quer renúncia. Você só pode ter se você estiver debaixo da sombra de Deus, fazendo o que Deus quer. Mas aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, manda, mas quando está lá fora, quando vê uma muriçoca de biquíni, se desespera. É desse jeito. Tem o que ver? Mas tem gente assim, Eliseu, mesmo depois de morto, ainda estava glorificando a Deus por meio dos seus ossos. Segundo Reis, capítulo 13, verso 20 e 21. O soldado caiu dentro da cova de Eliseu. Só tinha osso, mas tinha unção no osso. O homem reviveu. O que as pessoas vão falar de você depois que você morrer? Pensa aí contigo mesmo. O que alguém poderia dizer de você?
Diga para mim não, pense. Se eu hoje, vou dizer se eu morresse hoje, o que é que minha esposa poderia dizer de mim? O que é que meus filhos poderiam dizer de mim? O que é que vocês poderiam dizer do pastor Silvio? Muita coisa. Não é para você me dizer. Eu sei que muita gente diria muita coisa contrária, mas também tem muita gente que diria muita coisa positiva. Porque a gente não agrada a todos. Não é? A unção de Deus será celebrada, glorificada na sua vida, mesmo depois da sua partida? Sua vida inspira alguém? Não. Será que sua vida motiva alguém a ser crente? Será que a sua vida motiva alguém a orar? Será que a sua vida motiva alguém a jejuar, se dedicar, se envolver com Deus? Deus usava Eliseu extraordinariamente com os recursos que ele tinha disponível. Quais os recursos que Eliseu tinha? Madeira, farinha. Eliseu, o machado caiu no rio e o machado era emprestado. Onde foi que ele caiu, menino? Aqui. Eliseu pegava um pedaço de pau, botava no local, o ferro flutuava. Deus quebrava a lei da gravidade, porque tudo, olha, isso aqui é leve, não é? Mas se eu soltar, cai. Por mais leve que seja. Se você soltar uma pena, não estou dizendo uma, do mais alto prédio, ela não sobe, ela desce. Uma pena. Imagine Eliseu chegar lá, onde foi que caiu, meu filho? Foi aqui, Eliseu. Aí o machado subiu. Era o recurso que ele tinha, madeira. Eliseu, tem morte na panela, Eliseu. Todos os filhos dos profetas, todos os alunos aqui do discipulado de profeta, porque tem escola de profeta, comeram da comida da panela e todos estão morrendo, Eliseu. Eles trazendo cá. Traga farinha. Bota a farinha aí. Botou, mexe. Agora pode dar. O mal da panela foi embora. Era o que ele tinha. Mas não era a farinha, era a unção de Deus na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Eliseu viu o profeta Elias ser arrebatado. Quando ele voltou, o Rio Jordão. E na parte em que havia a descida do Jordão, onde tinha a parte da correnteza mais forte, Eliseu pegou a capa de Elias e disse: onde está o Deus de Elias? O Rio Jordão se abriu. Glória a Deus. Aí o povo diz assim: pastor, isso só acontecia no passado. Os tradicionais. Deus, diz a palavra, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Eu vou parar por aqui e na próxima semana, se Deus permitir, a gente continua esse assunto. Sobre a unção de Deus. Então, veja, irmão, avalie sua vida. Não adianta você querer a unção se você não quer compromisso. A unção de Deus é para quem tem compromisso com Deus. E compromisso com Deus é renúncia ao pecado, ao eu, ao ego, ao egoísmo, ao orgulho, para que a vontade de Deus se estabeleça na tua alma, no teu ser. E você seja luz para os perdidos. Seja a voz de Deus clamando neste deserto, neste mundo perdido no pecado.
Amém, queridos? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E que nesta noite você saia daqui transformado pela unção do Espírito Santo. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.